Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje eu quero fazer uma revisão dos conteúdos estudados até agora para a gente fazer a nossa avaliação, né, do capítulo 1 do segundo bimestre, onde a gente falou sobre cartografia. Tá? Então, vem comigo. Bom, pessoal, primeiro, o que que é a cartografia? Cartografia é a arte e a ciência de fazer mapas. Tá? Por que uma ciência, professor? Porque para fazer um mapa, ele exige método. Você tem regras na hora de fazer um mapa. A escala, por exemplo, a escala é o quê? Redução matemática do fenômeno para eu colocar no mapa. Então, através da escala, eu consigo fazer com que esse mapa seja funcional. Eu consigo verificar o tamanho de uma área, verificar uma distância entre os lugares. E por que arte, professor? Para você fazer um mapa, você tem que conhecer alguns aspectos daquilo que você está retratando. Então, por exemplo, um mapa de pluviosidade, um mapa de chuva. Você vai representar ele de qual cor? De verde, que é a vegetação? Não. De vermelho, que é a temperatura? Não. Azul, que é a água. Então, a escolha das cores também influencia na qualidade do mapa. Então, mapa, ciência e arte. Tá? Lembrando, pessoal, nós temos vários tipos de mapas, como mapas políticos. Mapas políticos que separam cidades, estados e países. Nós temos mapas físicos. Mapas físicos são os mapas de relevo, de hidrografia. Temos mapas temáticos, e aí os temas são infindos, né? Se eu tenho um dado que eu consigo espacializar ele, eu posso fazer um mapa. Por exemplo, está saindo agora muito mapa de cidades com coronavírus. Então, eles pegam uma cidade, então você tem um espaço. Vê quantas pessoas têm o coronavírus nessa cidade, e daí você consegue, de acordo com uma cor mais escura ou menos escura, fazendo um degradê, você consegue fazer um mapa. Então, todo dado que eu consigo espacializar ele, colocar esse dado no espaço, eu posso fazer um mapa. Tá? E a função do mapa qual é? Representar o mundo real. Beleza? Bom, pessoal, no início da nossa apostila, a gente viu uma discussão onde fala do poder dos mapas e da ideologia dos mapas. Será que mapa representa poder? Será que mapa representa ideologia? Sim, a gente vai ver um motivo. Aliás, eu já apresentei para vocês, mas eu vou retomar das Ilhas Malvinas e das Ilhas Falklands, né? As Malvinas são ilhas aqui do Atlântico Sul. Elas pertencem à Argentina. Entretanto, você tem ali um litígio entre Argentina e Reino Unido. Reino Unido fala que é deles, a Argentina fala que são deles. Então, quando a gente pega um mapa argentino ou qualquer mapa produzido no Brasil, a gente vai ver que vai estar Ilhas Malvinas. Agora, quando a gente pega um livro em inglês, sobretudo produzido na Inglaterra, vai estar Ilhas Falklands, que é como eles chamam lá. Isso pode não parecer muita coisa, mas isso indica poder. Tá? Você colocar uma região como seu território indica que você tem poder. Não é à toa que você tem grandes brigas pelas Malvinas até hoje entre Inglaterra e Argentina. Tá? E o Google, para não entrar nessa briga, o que, que ele faz? Coloca as Ilhas Falklands, abre aspas, Ilhas Malvinas. Assim, ele tenta agradar os dois públicos. Entretanto, percebam que primeiro eles colocam Falklands, não Ilhas Malvinas. Então, para os argentinos, isso é uma afronta. Agora a gente consegue ver de qual lado que o mapa do Google tá. Tá do lado inglês ou tá do lado argentino? Do lado inglês. Tá? Esse é um exemplo de como um mapa ele pode demonstrar tanto ideologia de quem fez, quanto poder. E eu citei outro caso também, que a gente pode pegar nesses satélites do Google, no Google Earth, da Ilha do Chipre. A Ilha do Chipre ela é dividida em duas populações. Uma parte da população é grega, parte da população é turca. A ilha vai se separar, isso é só questão de tempo. A questão é onde vai se separar. Então, para não ter briga, o que o Google faz? Ele coloca uma linha vermelha. E aqui não é só o caso do Chipre, tá? Se vocês entrarem no Google Earth e procurar nas fronteiras bem detalhadamente, vocês vão ver uma série de fronteiras vermelhas. Por quê? São áreas que você tem algum tipo de briga, algum tipo de pendência fronteiriça que não está muito bem definida.
E o Google, para não entrar em nenhuma briga, o que ele faz? Bota em vermelho, beleza? Bom, pessoal, e a gente vai falar então da história da cartografia, né? Primeiro, lá no Paleolítico, lembrando, Pale, antigo, lítico, pedra, pré-pedra antiga, pré-história, homens das cavernas, né? Quando a gente olha as pinturas das cavernas, a gente olha a representação que o homem da caverna tinha do mundo. Então ele fazia a caça dele, ele fazia os animais que ele via, e com um estudo bem minucioso, a gente já conseguiu observar que algumas dessas pinturas se tratavam de mapas, porque você tinha lá visão, você tinha lá o que eles caçavam e você tinha alguma forma de relevo próximo ali. Então, eles desenhavam, olha, depois da montanha a gente consegue encontrar visão, depois da montanha a gente consegue encontrar determinado animal. Então, os primeiros mapas que a gente conhece são os mapas dos homens das cavernas, lá do Paleolítico, tá bom? Aí, passando alguns milhares de anos, entramos lá na Antiguidade, lá na Mesopotâmia, na Grécia, no Egito. Então, quando a gente fala nesse período, o mundo conhecido era a Eurásia. Era a Europa, norte da África e parte da Ásia. Basicamente ali o Mediterrâneo e o Crescente Fértil, né? Todas as civilizações que faziam mapas durante esse período, eles tinham uma ideia de que o seu povo, o seu povoado, né, a sua cidade principal, era o centro do mundo, né? Quase sempre esses mapas eram com uma terra plana em formato de disco. Entretanto, aqui, pessoal, cabe lembrar, os gregos e a filosofia grega, ela foi muito importante para o desenvolvimento da cartografia. Os gregos, eles foram os primeiros a pensar numa terra esférica. Eles pensaram também nas zonas climáticas da Terra, quando eles falam lá de ecúmeno e anecúmeno. O Erastótenes, ele definiu que a Terra era redonda e conseguiu calcular o tamanho da Terra. Nós temos as obras do Cláudio Ptolomeu também, que é o compilado sobre o que era conhecido sobre geografia. Então, os gregos foram muito importantes para o desenvolvimento, não só da geografia, mas da cartografia, né? Os romanos, lembrando, os romanos, ele tinha um vasto império. Entretanto, esses mapas era mais para mapear o império e para fins militares, beleza? Aí quando a gente sai desse mundo antigo, a gente tem a Idade Média, né? A Idade Média, lembrando, é um período que a Igreja tomou conta do pensamento. A gente teve uma retração em algumas ciências. A gente teve a ruralização da Europa, diminuiu o comércio. Se diminuiu o comércio, você não precisa sair para fazer troca. Se você não precisa sair, você não faz mapa, tá? Então, um dos mapas que ficou bem famoso durante a Idade Média é o mapa TO. Esse mapa aqui que vocês estão vendo. Percebam, pessoal, que é o formato de T, nós temos apenas 3 continentes, até porque era o mundo conhecido, Ásia, Europa e África, cortadas pelo Mar Vermelho, Mar Mediterrâneo e o rio Hindu na Índia. Então, percebam que a Ásia era o norte aqui, na verdade, a Ásia estava no norte, né? Não ao leste como a gente conhece hoje. Mas esse era um mapa da Idade Média. E percebam, pessoal, que o centro do mundo ali é Jerusalém. Tá até ali uma igrejinha, né? Muito ligada à religião. Inclusive, nesse mapa a gente consegue até ver lá, né? Paradise, paraíso, onde eles supunham onde ficava o paraíso de Adão e Eva. Então, os mapas da Idade Média eram muito ligados à religião. Não se esqueçam disso. Beleza? E aí nós entramos no Renascimento ali com as grandes navegações, a partir do século XV, tá, pessoal? As grandes navegações, elas impulsionaram que os reinos, né, sobretudo Portugal e Espanha, desbravassem o mar, a princípio buscando uma rota até a Ásia, contornando a África, e depois uma rota para a América, né? Lembrando, quem chegou primeiro foi o Colombo, logo após o Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então você fazia mapas para garantir essas rotas comerciais, conhecer para que outros navegantes o fizessem também e garantir o monopólio dessas rotas, tá? É nesse período que nós temos o Gerhard Kremer, o Flamengo, Gerhard Kremer, que fez a famosa projeção de Mercator que é utilizada até os dias atuais, né? Quais são as características da projeção de Mercator? Vocês lembram? Ela é uma projeção cilíndrica conforme, tá? Lembrando, pessoal, projeções cilíndricas, nós temos o globo, nós pegamos a folha de papel e enrolamos no globo, tá?
A projeção de Mercator, pessoal, ela tem como característica a manutenção das formas dos continentes. Então, ela é bem precisa a respeito da forma, mas ela estica os continentes, sobretudo as áreas polares, que são estão mais longe do que da onde a folha de papel iria relar. Tá? Então, os polos nessa projeção do Mercator é bem distorcido. Porém, ela é muito utilizada para navegação. Era a melhor projeção para navegação e não é à toa que a gente usa ela como projeção padrão até os dias atuais. Tá? Nós temos uma outra projeção cilíndrica, que é a projeção de Peters. Entretanto, pessoal, essa projeção ela tenta corrigir essa distorção que a projeção de Mercator faz, porém ela causa uma outra distorção. Se a projeção de Mercator mantém a forma, essa distorce a forma, mas mantém o tamanho. Então, pessoal, quando a gente olha aqui, a Groenlândia ela é muito maior do que ela realmente é. Na projeção de Peters, a Groenlândia ela parece o quê? Bem achatada. A gente não consegue ver a forma dela, porém a gente tem uma noção melhor do tamanho, porque ela é bem menor do que ela é retratada aqui na projeção de Mercator. Só lembrando, pessoal, não existe projeção certa ou errada, existe um objetivo que você quer retratar. Tá? Toda projeção ela tem uma distorção. Tá? Nós temos também, pessoal, a projeção azimutal. Ela é aplicada em áreas polares onde você quer representar uma área bem pequena. Tá? A mais famosa é a projeção azimutal polar, que é inclusive aquela do símbolo da ONU, onde nós temos o planeta, nós colocamos o papel é, plano, né, rente a essa área que eu quero mapear. Tá? Serve então para os polos ou quando uma área que você quer mapear é bem pequena. Beleza? Nós temos também a projeção cônica, pessoal, onde temos o planeta, fazemos um cone e colocamos na cabeça da Terra. Tá? Essa projeção é utilizada em quais situações? Quando você quer mapear as médias latitudes, as áreas temperadas. Então, mapas dos Estados Unidos muitas vezes usam projeção cônica. Mapas da Europa, projeção cônica. Então, lembrando, a projeção depende do que eu quero mapear. Beleza? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!